Socialismo? Qual? O socialismo nunca existiu. Mas como não? União Soviética nunca existiu. Socialismo proposto por Marx morreu com ele. Ele está no cemitério de Highgate, lá no norte de Londres, porque nunca foi aplicado. Chamar Stalin, Mao Tse-tung, Che Guevara, Fidel Castro de comunista, socialista, para mim é um absurdo. As cinzas do Marx lá no túmulo vão pulular. Não eram. Fidel Castro, Mao Tse-tung, um assassino, mais de 70 milhões de mortos. Isso é o socialismo que Marx pregava? Jamais. Então eu deixo isso muito claro com os alunos. Como é que você classifica esse pessoal, vamos falar assim, o Fidel, por exemplo? O que Ditadores, totalitarismo de esquerda. É um rascunho mal feito do pensamento de Karl Marx. Rascunho mal feito. Tá? Fidel Castro, o Stalin, o ditador da China, esse da Coreia do Norte, Kim Jong-un II. O do que a gente fala, hoje, a hora que a gente fala em ditadores, o pessoal já acha, ditadura é de esquerda. Não. Mas tem a ditadura de esquerda e tem a ditadura de direita também. O fascismo, né? nazismo, extrema-direita, ultranacionalista, ditadura. Então, quando a gente entra na matéria do período entre guerras, eu divido no quadro para os alunos: totalitarismo de direita, totalitarismo de esquerda. Então, totalitarismo de esquerda, o maoísmo na China, o stalinismo na União Soviética, direita, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o regime militar no Brasil, o Estado Novo getulista. Quando eu vou falar, por exemplo, do Estado Novo, Getúlio Vargas, ditadura e tudo, eu relaciono com a história de Araguari. Se eu estiver trabalhando numa escola de Araguari. Por exemplo, gente, caso dos irmãos Naves. Por que aconteceu tudo aquilo com aqueles dois coitados, aqueles irmãos? Que o Brasil era uma ditadura. O sujeito batia para depois perguntar. Então queria se dar uma resposta para a sociedade que existia justiça no país, disciplina. E como o delegado da época não conseguia comprovar que os irmãos Naves mataram o primo Benedito Caetano, o que eles faziam? Não, vamos substituir esse delegado é um bundão. Aí trouxeram o doutor Francisco, que bateu até fazer os caras confessar. E cometeu um dos maiores erros da história do judiciário. Na verdade, assim, teve um cara que passou aqui, explicou a história dele total. Me parece que eles não chegaram a confessar nunca. Eles foram condenados sem ser réu confesso. E tipo assim, um juiz aqui de primeira instância não condenou porque não era confesso, não tinha nada, não achou o corpo, não tinha prova. E aí aconteceu exatamente o que você fala. Porque eles foram passando para outro lugar, para outro, até condenar. Porque, começa com o delegado mesmo, você não consegue, vem um delegado de fora, e aí entrou com recurso até condenação. Eles foram condenados em BH, né? Em BH, não foi? Em BH, foram pro presídio de Neves, né? Porque eu acho que esse período no Brasil, com o exército no poder, cresceu tanto o país, e hoje as pessoas falam assim, aquela época era a época de crescimento. Então vamos voltar a ser o que era antes para poder crescer. Eu imagino isso, porque hoje eu vejo gente pedindo, né? AI-5, acaba com o STF, vamos tomar conta disso aqui. Então, assim, só que muita gente não sabe que era um período também que as nossas commodities valiam muita grana e o país cresceu por conta disso, né? E hoje, eu acho que se acontecesse isso hoje, já não seria um período de crescimento igual foi lá atrás. Eu acho que ia ser bem diferente. O Brasil teve etapas de crescimento econômico muito grande, dependendo de ser democracia, um regime mais duro, né? O próprio Getúlio Vargas, o governo Vargas criou toda essa base, essa indústria de base que o Brasil sobrevive até hoje. Né? Uma siderúrgica nacional, uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras, um BNDES, foi tudo ele, Eletrobras, mas politicamente era um governo muito sujo, né? Golpista, mas economicamente foi fundamental para o país. O JK, um democrata por natureza, né? E foi também fundamental, plano de meta, 50 anos e 5, imagina, construir uma capital em menos de 4 anos. Já imaginou esses administradores de hoje? Levariam 10, 20 anos e seria uma roubalheira. Então ele não roubou na sua opinião? Não, deve ter desviado sim. A questão é, as filhas dele, netos, vivem uma situação muito acima financeira do que era antes. Não é tanto. Se fez, né? Não, fez errado, porque não deu certo, né? Não ficou para ninguém. Não tem toda essa riqueza que muitos por aí
Tem muita coisa que tem que mudar. Mudar pessoas no poder não adianta, tem que mudar o sistema. Se não mudar o sistema, não resolve. Por exemplo, acabar com reeleição, inclusive no poder legislativo, eu acho um absurdo. O sujeito ser 40 anos, 30 anos deputado federal, deputado estadual, vereador. As pessoas têm que entender que um cargo público não é profissão, é função. Então, você chegar no vereador em Araguari e perguntar para ele qual que é a sua profissão? Vereador, não senhor. Essa é a sua função. Então, isso é errado. Aquela emenda da reeleição que o FHC inventou lá em 1997, até hoje, inclusive ele é contra isso. Que besteira. E a grana que ele gastou para comprar o Congresso? Porque quando foi a primeira votação, foram contra. Depois, os mesmos deputados e senadores foram a favor. Nós estamos tentando entender desde 1997 o que levou esse Congresso a mudar de opinião. Se E pegar tá aí o lá problema. atrás, acha sujeira, né? Tá aí um problema gravíssimo. Vou dar aula para os alunos, por exemplo. Era Fernando Henrique Cardoso. Vamos falar da parte positiva. O Plano Real finalmente estabilizou a economia, derrubou a inflação. Vamos ver uma parte negativa. A venda dessas estatais por valores muito abaixo do valor de mercado, igual foi a Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional, né? Agora, eu pelo menos vejo a história assim, eu tenho que apresentar para o aluno a realidade dos fatos, sem colocar, né, a minha postura, eu apoio isso ou aquilo. Se ele me perguntar ali fora e tá uma opinião ali separada, eu dou. Mas dentro da minha aula, enquanto profissional, jamais faço isso. Jamais. Não faço mesmo. Tem minhas preferências, igual eu tenho muita... Cara, igual ele falou da Rainha Elizabeth II, gosto muito da Inglaterra, da cultura inglesa, do rock inglês, da cerveja inglesa. Sou apaixonado. Vou em julho, agora volto lá. Mas isso não quer dizer que lá dentro de uma aula minha, eu não vá falar lá do imperialismo britânico, né? De tudo aquilo que a Inglaterra dominou no mundo. Claro que vou falar sobre isso. Claro. Isso é uma outra questão. Isso é questão profissional. Questão pessoal é outra. É outra parada.